Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Hoje é dia 29 de junho de 2021 e eu tô aqui gravando aí a nossa aula, né, de conclusão desse semestre, né? E o que que eu preparei para vocês? Vamos dar uma olhadinha, então, lá na nossa equipe? Só um minutinho. Então é o seguinte, olha, hoje a gente vai estar aqui, né, vendo aplicações e possibilidades, tá? Aplicações e possibilidades. Então, a gente está finalizando o semestre e eu vou colocar aqui o link desse vídeo que eu estou gravando nesse momento, tá? Então, eu vou reunir aí algumas aplicações e circuitos possíveis da gente fazer já com que vocês aprenderam esse primeiro semestre, né? Então, o meu objetivo é inspirar vocês, né? A continuar estudando e criando projetos, tendo ideias incríveis, né? Eu vou até deixar um formuláriozinho nas tarefas para vocês preencherem, nada assim, é só pôr seu nome e dizer se você gostou dessas aplicações que eu vou apresentar e só, tá? E isso vai valer tanto para a presença de hoje, certo? Quanto para a presença da semana que vem, que embora a semana que vem já estamos em julho, é o último dia letivo do mês. E para a semana que vem eu vou deixar um outro vídeo imperdível para vocês no canal, tá? Vocês vão amar, eu tenho certeza. Mas eu vou guardar essa surpresa, não vou falar isso agora não, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aquilo que dá para a gente fazer, algumas ideias de projeto, né, e de circuitos que a gente viu. Tudo bem? Vamos lá? Então, olha, eu vou ir lá para o Tinkercad. Tá? Peraí que eu vou levar vocês para lá. E vou mostrar aqui as possibilidades, tá? Então, vamos lá, aqui. Opa, estamos aí, chegando no Tinkercad, tá, gente? Então, assim, olha, eu encontrei alguns circuitos legais. Então, eu vou começar, por exemplo, com o circuito de meia onda, né? Então, o que que é esse meia onda? Eu vou simular ele aqui. É o diodo como retificador meia onda. Então, a gente já tinha visto, é possível você fazer um projeto com poucos componentes, né? Acho que eu vou ter que editar mesmo, porque ficou pequeno aqui. Então, quero mostrar esse aqui para vocês, ó. Então, ó, é possível, com poucos componentes, a gente conseguir fazer. Agora ficou bom. Vou iniciar essa simulação. Eu vou tirar esse capacitor daqui. Então vamos lá. Ó. Então eu consigo retificar, que é cortar, e é meia onda por quê? Porque eu corto a parte negativa e só metade da onda ficou positiva, é retificada, certo? Retificador de meia onda. Então esse é um exemplo que a gente pode usar o capacitor, né? E ver o capacitor funcionando como filtro, né? Então, baseado naquela ideia da carga e da descarga do capacitor, ele praticamente transformou uma onda alternada numa onda contínua, tá? Até aí vocês já tinham visto esse, mas não tinham visto de onda completa, com os 4 diodos, né?
que é muito comum. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o de onda completa, certo? Para que vocês tenham conhecimento dele. Eu acho que é bem legal. Então, olha, eu montei os diodos, tá? Em vez de fazer bicudo, né, para caber aqui no protoboard, é mais fácil fazer dessa forma. Então, coloquei a ponte com os 4 diodos, lembrando que num semiciclo da onda, 2 diodos funcionam, no outro semiciclo, os outros 2. E na carga aqui, ó, a gente vai observar que agora, em vez de eu ter só meia onda, ó, eu tenho essa onda que estava aqui embaixo rebatida para cima, tá vendo? Então, eu tenho um retificador de onda completa. O que faltaria aqui? Faltaria colocar um filtro capacitivo, né, usando um capacitor, para que ele carregue e descarregue bem lentamente e a gente tenha sempre uma tensão sobre o capacitor contínuo. E aí, Júlio, tenho aí uma dica para você, tá? Que eu coloquei aqui nos links, eu vou até levar você lá para ver, que está na equipe aqui, ó. Aqui nos links eu coloquei alguns links de cursos que a gente vai falar na próxima, e eu coloquei 2 livros, tá? Esse livro aqui, ó, Eletrônica Aplicada, é escrito pelo senhor Eduardo César Alves Cruz, conhecido como Edu, que dá aula para vocês. Ele e o Salomão, que é o nosso coordenador pedagógico, eles dois fizeram esse livro. E ele dá aula para vocês de eletrônica embarcada, né? Então, o Edu, ele fez esse livro de eletrônica aplicada e nas páginas 66 e 67 desse livro, ele tem um exemplo de fonte de alimentação de 12 volts de saída, meio ampere, tá? E uma ondulação, que é o ripple, aquela ondulaçãozinha que fica em cima, em cima da onda contínua, quando ela é retificada, de 10%, quer dizer, pouquinho ondulação, bem estável a fonte. Ele tem um exemplo com componentes, ele calcula e ele põe os componentes em valor comercial, pode ser que te interesse, tá? Tudo bem? E aí, provavelmente vocês vão ter também aula com ele, dá até para perguntar tal. Ele é um cara, assim, que entende muito dessa parte de fontes, viu, Júlio? Melhor até do que eu. Só que, como eu te falei, o semestre que vem, vocês vão ter uma matéria que é dispositivos semicondutores. O professor vai começar com diodos, que foi a aula que eu fiz um pouco na semana passada para entender o painel solar, lembra? Ele vai começar com diodos, e aí, inevitavelmente, ele vai chegar lá no retificador, tá? Mas, de qualquer forma, você tem essa fonte para procurar. E um outro livro bem legal, esse aqui é do Otávio Marcos, tá? Circuitos, sistemas analógicos, circuitos com diodos e transistores. Então, ele tem esse livro, no final dele, um mini manual que especifica os diodos, os transistores, as correntes, né? Coloca todas as especificações. Então é legal, porque como o semestre que vem vocês vão aprender esses semicondutores, tem também uma fonte de consulta. A gente não sabe, né, gente, o ano que vem como será, o ano que vem. Tô falando ano que vem, é o semestre que vem, né? Mas a gente tem expectativa aí de que volte a aula presencial, né? E voltando, esses 2 livros estão disponíveis na biblioteca, viu, Júlio? E se não tiver disponível na biblioteca e eu voltar para a escola, eu tenho os 2 também. Mas, ó, o professor Eduardo também tem. Então, assim, são livros que muitos professores têm e tem na biblioteca da escola. Então, acho que vai ser legal, você vai poder consultar lá e ver alguns exemplos aí para você. Tá bom? Legal, gente? Vamos voltar lá para o Tinkercad? Sim, porque mesmo gravado, vocês vão para lá e para cá, não tem jeito, tá? Então, esse aqui é o de onda completa. E vamos por componentes, né? A gente começou aprendendo os resistores, e um componente que era legal era o LDR, né? Então, eu separei aqui alguns circuitos que dá para mostrar. Olha, eu achei esse aqui, ó.
né? Na internet. Sim, porque eu não sei se vocês sabem, mas também vou mostrar isso para vocês. Estão vendo que aqui em cima, ó, no Tinkercad, você tem uma lupinha. Nessa lupinha, você pode procurar, por exemplo, ó, LDR, tá? Circuitos. Eu vou procurar LDR circuitos. Todo mundo que fez circuitos com LDR, ó, inclusive usando Arduino, usando também muitos com Arduino, né? O LDR interligado com o Arduino, né? Então, com o Arduino controlando, ó, mostrar mais circuitos, sensores, tem exemplo de sensores, exemplo de lâmpada com LDR, vários exemplos de projetos, né? Que utilizam aí um LDR, ó, tá vendo? Controle de relé usando LDR, então usando também o Arduino. Então isso é uma coisa que de repente vocês podem começar a pesquisar outros circuitos que as pessoas tornaram públicas, né? Às vezes você quer um circuito, você pode pesquisar. Eu pesquisei aí para essa aula de vocês e achei um alarme, né? Usando o LDR, tá? Então, o que seria esse alarme? Ó, eu vou simular ele aqui para vocês verem, né? Tá bem grandão, nem preciso abrir, né? Dá para fazer dessa forma. Ó, então aqui, ó, quando eu inicio a simulação, eu tenho um botão de on. Então, o que eu estou entendendo? Ó, aqui está desligado, tanto faz estar no escuro ou estar no claro, tá vendo? O LDR não tem nada. Aqui, ó, enquanto está ligado o alarme, enquanto estiver claro, tá tranquilo. Quando ficar escuro, o alarme toca. Você podia pensar em alguma coisa assim como uma segurança, né? Algo que está exposto, enfim, se fechar ou se ficar no escuro, ele toca, soa algum alarme, né? A gente poderia pensar em alguma aplicação, sei lá, onde isso fosse interessante. Sei lá, eu penso assim, num objeto valioso exposto no museu. Se alguém for pôr a mão, vai fazer uma sombra, toca o alarme. Algo do tipo. Isso não é LDR. É uma ideia. Não sei. Beleza. Então, a gente viu que o LDR é um resistor, né? Um elemento que varia a resistência dele em função da luminosidade. Ele não é linear, não é um resistor ôhmico, mas é interessante a gente pensar nisso, né? Eu tenho outros também com LDR, aqui nos meus mesmos, deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Eu pensei num controle assim, de ar-condicionado central num escritório e funcionaria mais ou menos assim, né? Isso daqui também dá para simular aqui. Funcionaria mais ou menos assim. Esse aqui é um exemplo. Então, ó, eu tenho de novo iniciar a simulação, eu tenho aqui um LDR, né? Comigo. Ah. Então, ó, enquanto está escuro, né, quer dizer, é noite, teoricamente não tem ninguém trabalhando no escritório, não precisa estar ligado esse sistema de ar-condicionado central, né? Está tudo desligado. À medida ó, que o dia vai clareando, é que aqui ó, o LED vai ficando mais intenso, né? Quer dizer, vai colocar na luminosidade ele acabou ficando totalmente ligado, né? E quando está próximo do escuro, ó, ele tem até um valor intermediário aqui de brilho, né? Bem discreto, que a gente observa aqui. Mas, de qualquer forma, seria uma forma de acionar diretamente alguma coisa com a luminosidade, né? Então, algo que só deva funcionar durante o dia. Que também, à medida que a luminosidade cai, vai desligar, né? Certo? Então, esse aqui seria, por exemplo, esse controle. Eu também... Meu Deus. Ah, aqui eu tô não. Eu também pensei num interruptor crepuscular, né? Eu tenho esse meu circuito aqui ó, como interruptor.
ó, que é o interruptor que você tem na rua, né? O que é esse interruptor crepuscular? É o seguinte, a luminosidade, né, as lâmpadas da iluminação pública, elas são acionadas, né? Então, tá aqui, eu vou iniciar a simulação. Então, elas são acionadas quando está escuro. Então, quando está escuro, estou vendo o LED azul aqui aceso, certo? Aí, por que ele é um interruptor crepuscular? Porque à medida que o sol vem nascendo, né? Estão vendo? Apagou. Então, enquanto eu tiver sol, a lâmpada fica apagada. O que acontece no crepúsculo, né? Propriamente dito? À medida que cai essa luminosidade, acende o interruptor, né? Ele acende a iluminação pública. Tudo bem? Então, é claro, envolve um transistor, que vocês ainda não conhecem, o LED, que é um tipo de diodo, né? Vai ter nessa próxima componente curricular, mas é bem interessante a gente pensar que com um simples LDR já dá para pensar numa série de ideias, né, de projetos onde eu posso me aproveitar dessa ideia, né, de estar com a luminosidade. A gente participou de uma banca de TCC, aliás, o Rodrigo esteve presente, né, Rodrigo? Parabéns, viu? Espero que você tenha gostado das ideias. Onde tinha uma ideia de uma horta automatizada, e o professor Eduardo estava lá também assistindo os projetos, e ele deu uma ideia que é assim, de fazer a rega das plantas, né, regar com a água as plantas, na noite. Por quê? Porque no interior é muito calor e dizem que você não pode regar, jogar água no solo quando ele estiver muito quente, que isso não é bom para as plantas. Então, diz que normalmente as plantações ou são regadas bem cedo, né, no início da manhã, ou são regadas à noite, né, fora da luz do sol ou com pouca luz do sol. E o Edu diz que tem lá no sítio dele uma pequena horta e ele fez com LDR. Deve ter feito com Arduino, né, esse controle mais assim preciso. De qualquer forma, é interessante, né? Você poderia usar essa ideia para regar a horta, quer dizer, à noite você, ou com pouca luminosidade, está ligado. Aí, quando é de manhã, desliga, né? Certo? Então, são exemplos de projetos que vocês podem estar fazendo. Muito bem. Vou fechar esse aqui. O que mais a gente poderia fazer, né? Com um capacitor, é possível trabalhar ele de duas formas. Ou ele é um astável, tá? O que é um astável? Junto com esse CI aqui, ó, eu trabalho os tempos que ficam ligados ou desligados uma determinada saída. O astável, basicamente, ele é um pisca, ele é um oscilador, então ele fica um tempo ligado, um tempo desligado. Isso pode ser interessante, né? E a gente pode projetar esse tempo da forma como a gente quiser. Então, por exemplo, até numa plantação, eu vou ligar o irrigador, mas eu não quero que fique jogando água direto, eu quero que fique um tempo ligado, um tempo desligado. Aqueles irrigadores, né? Então, vamos simular como é que está isso aqui? Então, esse aqui é um circuito, eu chamei de pisca, né? Com 555. 555 é esse circuito integrado aqui. Vamos ver, ó. Tá vendo? Tá ligado, ficou ligado por um tempo. Desligou. Vai ficar desligado por um tempo. Ligou novamente. Então, o que a gente percebe é que o tempo ligado, né, o tempo em on, é maior do que o tempo em off. Mas eu posso, projetando aí os componentes, e são contas simples, tá, gente? Se baseia na carga e na descarga do capacitor com a ajuda aí desse circuito integrado. Mas dá para trabalhar isso assim, para vocês terem uma ideia, eu tinha os meus alunos no primeiro ano fazendo projetos, então tinha um deles que de tempos em tempos ele liberava comida para o peixe, né?
Então, a gente fez com um circuito desse tipo. Eu expliquei as equações para os meninos, a gente fez lá as continhas de projeto, montou o sistema. Então, era assim, para óbvio, né, para mostrar, eles foram para a exposição, fizeram protótipos, tudo mais. Então, o que, que eles fizeram? A gente fez um tempo grande, né? Então, ele ficava um tempão desligado e pouco tempo ligado, que era o tempo dele dar uma voltinha. A gente bolou um mecanismo, uma parte mecânica, com um furinho e tal, e quando era um eixo do motorzinho, quando passava o motorzinho, coincidia o furo do motor com o furo do reservatório, caía um pouquinho de comida para o peixe, entendeu? Dava uma volta. Então ele ficava tempo on, pouquinho, ligado pouquinho, e um tempo desligado. Então a gente dizia para as pessoas, você pode programar para ele ficar, né, jogar a comida o suficiente para um dia ou para 12 horas, e só depois de 12 horas ele fazer de novo. É possível fazer isso com Arduino? Sem dúvida. Mas tem circuitos que, olha, gente, super facinho de montar, poucos componentes e funciona. O legal é a ideia do projeto. Então, esse é o capacitor ajudando num circuito monoestável. Astável, né? Porque tem dois estados aí, on e off, convivendo. E vocês viram que eu liguei e ele já saiu fazendo, tá? A gente também tem a possibilidade de fazer esse circuito diferente. É um circuito monoestável. Mono significa um pulso só, tá? Deixa ele carregar. O que aconteceu? Por que ele não está carregando? Vamos ver. Aqui. Então, vamos lá. Como seria esse circuito? Olha, esse circuito é assim. Espera aí que ligou, ele... Ó, ele está desligado a saída, tá vendo? E assim vai ficar. A hora que você der um push, apertar esse botão aqui, ó, a saída fica ligada por um tempo que você escolheu. Acabou esse tempo, ele desliga. Posso aumentar esse tempo? Posso. Vou colocar um resistor maior aqui. Agora, quando eu dou o pulso, ele fica um tempo maior ligado. Ixi, agora acho que deu uma travada aqui, tá vendo? Tá a rodinha passando. E aí ele acaba. Então, isso aqui, gente, dá para fazer um monte de projetos. Os meninos fizeram um, por exemplo, que chamava a curva da morte. Eu achava o máximo, curva da morte. Foi baseado no seguinte, que eu estava conversando com eles um dia e falei que eu fui para Santa Catarina e lá tem aquela serra, né, do cafezal, que é considerada a rodovia da morte, porque é muita curva, é muito íngreme, e muito tudo, e tem muito caminhão, e é perigosíssimo. E não tem iluminação, né? Pelo menos não adequado como eu acho que deveria ter numa rodovia daquela, né? Nos trechos lá serranos é bem complicado. E aí os meninos tiveram a ideia de fazer o seguinte, olha, então vamos colocar um sensor. Tudo bem, não é uma rodovia de alto tráfego, então até para você, naquela altura, naquelas condições, né, de relevo, você levantar poste, ligar, fazer ligação elétrica, para colocar iluminação pública, para ficar gastando iluminação para passar um carro a cada, sei lá, 5 minutos de madrugada, talvez não valha a pena. Ué, mas a gente hoje tem, né, por exemplo, os painéis, né, fotovoltaicos que durante o dia podiam armazenar energia numa bateria e à noite você liga o painel, né, você tem energia. Então podia ser tipo, que eles falaram, tipo, o projeto era esse, por isso que chama a curva da morte. Então eles fizeram uma maquete e colocaram tipo uma lombada para o carrinho passar. Então quando o carrinho passava, ele acionava o LED. Né? Então eles fizeram um caminho de LED, né? Iluminação com LED para simular realmente. Podia ser, né? Com luminárias de LED no meio da estrada.
E eles calcularam, né, usaram a física, a distância, né, velocidade, espaço sobre tempo, a velocidade máxima, porque são curvas, então tem um valor lá máximo de velocidade, o tempo tal, e estimaram o tempo que essa luminária precisava estar ligada. Então, cada vez que o carro ia passar por uma curva perigosa, teria um circuito desse. Então, olha que legal, o carro passa em cima, aciona o sistema de luminosidade, ilumina a curva que ele vai fazer, o trecho da estrada que ele vai passar, e a gente dá um tempo aí para que o carro consiga passar. Acabou, ele desliga, não fica gastando energia, não acontece nada. Então, olha que ideia super legal. Com o mesmo circuito, um outro grupo o outro grupo usou o mesmo dispositivo com uma outra ideia totalmente diferente, que ele diz assim, na sala de aula o professor muitas vezes bate o apagador para limpar e aquele negócio, aquele pó do apagador é super letal, né? Então, por que não fazer um compartimento para limpar o apagador do professor, né? Então, eles fizeram um compartimento de acrílico com uma tábua um pouquinho solta e aí cheia de furinho. E aí eles colocavam e arrumaram os vibradores do controle do PS, do PlayStation. Sabe aquele controle do PlayStation? Ele costuma ter dois vibradores dentro, um motorzinho que vibra. E aí os meninos ligaram. Então você era o mesmo circuito, esse daí. Então você ligava, você colocava o apagador dentro daquela caixinha transparente de acrílico super legal que eles fizeram para você poder ver, né, o apagador ser balançado lá dentro, né? Colocaram os motores de vibração, então aquilo trepidava e o apagador batia naquela base cheia de furinho e limpava o apagador. Então você põe o apagador lá, tinha um botãozinho fora que você ligava os motores por um tempo até limpar o apagador. Quando acabava de limpar, né, era muito legal, desligava automaticamente, acendia um LED, né, eles colocaram uns LEDs indicando, né, quando podia abrir ou não, aí você abria a caixinha e tirava o apagador limpo de dentro. Gente, é o mesmo circuito com aplicações diferentes. Primeiro ano, circuito simples, eu só expliquei, né, eles já sabiam o capacitor, como vocês sabem, que funciona, que ele pode temporizar, expliquei o circuito, a ligação com o CI, e a ideia tomou corpo. Então, é bem legal, né? O que mais tem aqui que eu achei legal? Além do capacitor, que a gente aprendeu, a gente também viu o indutor, né? E o indutor tá lá em vários dispositivos eletromagnéticos, né? E eu gostei de um que fizeram aqui para o indutor, que mostra o funcionamento do indutor, né? Então, olha só. Na verdade, eles ligaram o indutor ali junto com uma lâmpada para a gente ver o que acontece, né? Então, até eu coloquei aqui, o indutor é um dispositivo elétrico passivo que armazena energia na forma de campo magnético. O efeito magnético atrasa a passagem dos elétrons pelo condutor enrolado de acordo com a lei de Lenz. Porque à medida que a corrente vai fluindo por uma das espiras, né, do indutor, uma das voltas, uma desse enrolado aí, o que acontece com ele? Ele magnetiza a própria espira, a próxima espira, o que causa nela o aparecimento de uma corrente, segundo a lei de Lenz, que se opõe a essa que gerou o campo. Então é como se houvesse um atraso da corrente, tá? E eu achei legal porque aqui, ó, ele pôs uma ligação direta com a lâmpada. A hora que eu iniciar a simulação, vocês vão ver que vai aparecer a corrente total aqui. Agora, quando ele coloca esse 100 Henry aqui, ó, um indutor de um valor bem alto, 100 Henry é um valor elevado, você vai ver um atraso para completar essa mesma corrente que ali é instantânea. E se você aumentar mais ainda esse indutor, ele colocou um valor bem mais alto, você vai ver que o atraso fica bem maior. Então, o indutor é esse atraso, por exemplo, que dá partida nos motores monofásicos, lembra que tem uma fase auxiliar? Vocês vão perceber como ele atrasa
esse armazenamento de corrente, semelhante ao capacitor que armazena na forma de tensão, né, de campo elétrico. Então, vamos ver, ó. Aqui estabeleceu na hora, a lâmpada brilhou na hora. Olha, esse aqui está tendo um atraso, mas chegou lá. Olha esse aqui, como está bem mais atrasado. Eu achei bem legal essa animação, porque fala, né, é como mostrar a lei de Lenz. Olha só, gente, ainda não chegou. Tá? Demora mesmo, né? Negócio impressionante. Certo? É isso, né? Agora que ele está completando, olha que loucura. 5, 6. E ele só vai parar quando chegar no 208 lá, né? Porque aí já acumulou o suficiente ali. Tá chegando. Agora não vai aumentar mais, não. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar também para vocês, que é bem legal. Bem legal, né? Então, são possibilidades, a gente pode usar para fazer determinados projetos, são coisas que a gente pode. E aí, às vezes, o aluno fala assim: puxa, mas eu só fiz um semestre, né? Você só fez um semestre, mas olha quanta a interface de potência com relé foi aquela que eu montei aqui, né, para mostrar para vocês. Até tem aqui um circuito, mas não está legal esse circuito, eu precisaria arrumar ele, tá? Mas também tem interface de potência com relé, né? Que a partir de um circuito digital, por exemplo, o Arduino, você pode acionar o motor da sua garagem se você quiser. Basta você colocar um relé, né? Ou você pode acionar uma lâmpada, você pode acionar um eletrodoméstico na sua casa, né? O Edu chama isso de domótica, né? O Edu não, né? A gente chama de domótica. Eu sei que o Edu tem vários projetos aí com Arduino que também trabalham com essa ideia, né? E usa o relé, que é um dispositivo eletromagnético, que a gente estudou aqui também. Então, assim, gente, tem uma infinidade de coisas que vocês podem fazer, né? Espero que vocês tenham se inspirado e que fique legal isso para vocês, tá? Continuem explorando aqui o Tinkercad, eu acho que tem coisas bem legais. Beleza? Então, não esqueçam de responder sobre a sua opinião nesse vídeo. E não percam as dicas de curso online que eu vou fazer na semana que vem, hein? Um beijo para vocês. Até!